Com 25 anos de existência, a TV Senado é um dos canais públicos de televisão criados a partir da Lei do Cabo. Ela é responsável por transmitir tudo o que acontece no Senado Federal, além de abordar em diversos programas assuntos que afetam as vidas dos brasileiros. No exato momento em que o mundo ainda enfrenta uma grave pandemia de coronavírus, é importante compreendermos qual tem sido o compromisso da TV Senado e os esforços dos jornalistas para noticiar os fatos, tendo em vista as consequências causadas pela doença. Desde quando os primeiros casos de coronavírus apareceram no país, os governos federal, estaduais e municipais viram a necessidade de se iniciar medidas para conter o alastramento da doença no território nacional, como a quarentena e o isolamento social. No Congresso Nacional, senadores e deputados federais mobilizaram propostas com o objetivo de minimizar os impactos da doença em diversos setores como economia, educação, administrativo e principalmente saúde. O Senado Federal se tornou exemplo ao ser o primeiro parlamento do mundo a ter implementado o sistema de deliberação remoto, o SDR, de votação virtual para os parlamentares, em que foi realizada no dia 20 de março de 2020 a sessão que aprovou o PDL 88/2020, projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no país devido à pandemia de coronavírus. A implementação do SDR não permitiu que o trabalho do Senado parasse, muito pelo contrário. A Casa continuou com debates de temas e votações de emendas e projetos de lei, principalmente referentes aos esforços de enfrentamento do coronavírus, em meio ao estado de emergência pública no país e no mundo, com os casos aumentando a cada dia. Foram apresentadas pelos parlamentares diversas proposições legislativas em resposta à pandemia. E aí entra o jornalismo público legislativo da TV Senado. Em 3 de fevereiro de 2020, a jornalista Carla Benevides, em conversa com o então presidente do Senado e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, sobre o que viria para o ano de 2020, abordou pela primeira vez na emissora sobre o assunto coronavírus. De verdade, não imaginava que fosse se tornar o que se tornou. Achei que fosse ser um tema que com certeza fosse dominar um pouco das atenções, mas não a ponto de mudar tudo, inclusive as próprias rotinas, né, do Senado. Reforma tributária, reforma administrativa, tinham vários itens que a gente estava querendo explorar. A pandemia era um, e de repente ela se tornou o único item, porque todos os outros ficaram muito em segundo plano. Não existia esse perigo assim de repente fechar o Brasil, lockdown e trabalho remoto, e vai todo mundo, como é que se faz sessão? Não tinha, a gente não tinha essa dimensão, pelo menos acho que eu não tinha e acho que o presidente Davi também não tinha. A repórter Karine Beluso foi uma das jornalistas que também noticiou as primeiras informações sobre a doença na emissora, quando não dava para ter noção da gravidade que a situação viria a se tornar. No início, quando a gente começou a ouvir falar de coronavírus, né, até já existia esse vírus, eu nunca tinha ouvido falar em coronavírus antes, né, que é diferente do novo coronavírus, mas eu nunca tinha ouvido falar e eu não tinha noção. Mesmo com toda a informação que a gente começou a ter, né, a gente mesmo passando informação para o público, eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou, né, da gente precisar ter que seguir medidas tão radicais e a vida mudar como mudou, né?
Na medida em que as informações sobre o coronavírus foram sendo divulgadas pelos pesquisadores, coube ao jornalista e médico Paulo Acrísio fazer uma série de reportagens que, inclusive, alertava sobre o perigo e sobre as medidas de segurança. Eu fiquei, como todo mundo, fiquei muito assustado e de início, talvez até por uma expectativa que a gente tinha, que se tratasse de algo que pudesse ficar retido do outro lado do mundo, né? Até porque quando a gente viu aquela operação, eu cobri aquela partida dos aviões da FAB aqui para buscar as pessoas que estavam lá na China, e correu tudo bem, ninguém estava infectado, tudo a gente achou que... Mas, enfim, na verdade, o que eu fiquei muito inseguro logo de saída, porque a gente tem sempre que lidar com uma coisa que é a humildade e a ignorância diante dos fatos. Eu acho que como jornalista e também algo que eu praticava, um princípio que eu praticava com o médico é sempre acreditar em quem sabe mais, em quem estudou mais, em quem tem mais experiência. E a minha experiência de médico era uma coisa que já passou 30 anos atrás, apesar de ter sido com pessoas muito pobres. Eu lidei também por exemplo, eu tratei muita gente de malária com hidroxicloroquina e com outros medicamentos, enfim. Há uma certa interseção nas áreas, mas voltando ao principal, nós chegamos até a dar algumas informações erradas, porque a gente se baseava mais no que lia, né? E houve uma confusão muito grande, as pessoas estavam muito preocupadas, por exemplo, com o corrimão das escadas, com o contato com uma informação que a gente deu, que ficou muito confusa, é que o coronavírus podia sobreviver até 9 dias em superfícies assim, de metal. Então, isso foi apavorando muitas pessoas. Demorou um certo tempo até que se percebesse uma coisa óbvia, que a via principal de transmissão é através do ar, das gotículas da respiração, tosse, etc., espirro, de pessoa para pessoa. Isso é só um exemplo. No início, a preocupação era que não gerar pânico. A primeira preocupação era essa. Mas depois a gente viu o que aconteceu. Quando o assunto coronavírus surgiu e entendeu-se a sua gravidade, foram tomadas as primeiras ações internas para ajudar a conter a disseminação do vírus, inclusive nos veículos de comunicação do Senado, em que, além da TV Senado, também fazem parte a Rádio Senado e a Agência Senado. Desde o início, a gente procurou se alinhar rapidamente com a direção-geral do Senado, administrativamente, e com a comissão diretora, porque a gente sabia que algumas normas sairiam dali da direção-geral, porque o serviço médico está ligado à direção-geral, e da mesa por conta do nosso trabalho, né? Quem define a forma de trabalho nossa é a mesa diretora, a presidência do Senado. Então, a gente fez reuniões rápidas, o Senado se antecipou, montou um grupo de trabalho, eu fiz parte dessa comissão, esse grupo foi liderado pela direção-geral. Então, logo nas primeiras orientações, a gente estava presente. Como se comportar, se a gente poderia liberar pessoas ou não, todos os passos que o Ministério da Saúde e a OMS foram apontando, a gente foi acompanhando. Tanto que o Senado rapidamente se estruturou no trabalho remoto, em quem liberar e quem não liberar, e a Casa nos deu liberdade de gestão. Então, a gente, na comunicação, teve segurança para falar, olha, se você tem uma comorbidade que já está apontada, apesar da falta de informação no início, a gente já conseguia fazer com que essa pessoa ficasse em casa e tivéssemos um respeito ali por quem já estava com medo, porque tinha algum problema, antes mesmo do lockdown, porque o Senado já se antecipava. O jornalismo e as outras áreas envolvidas da TV Senado se adaptaram às medidas, como o trabalho remoto para grande parte da equipe da emissora, a fim de evitar aglomeração na redação e no Senado Federal e garantir mais segurança a todos. Mas apesar da situação, o trabalho da televisão não podia parar de funcionar. Foi um momento muito intenso. Eu me lembro que a gente teve uma reunião dos principais chefes do Senado, lá dos diretores, e também dos gabinetes dos senadores, uma reunião na sala de comissão, na sala 1, na grandona, em que a diretora do Senado, a Ilana, e o então
secretário-geral do Senado, da mesa, né, o Luiz Bandeira, Luiz Fernando Bandeira, eles estavam ali dando uns recados para a gente e começando essa conversa. Eu estou falando do dia 12 de março. E nesse dia, a gente teve essa conversa para eles apresentarem o ato, um ato que foi baixado pelo Senado, instituindo o teletrabalho e restringindo as ações da casa. E naquela época, eu me lembro que naquele dia, baixou o teletrabalho e a gente não sabia como isso. Nós fizemos era muita apreensão, né? E uma preocupação com a vida das pessoas. Simultaneamente com a preocupação, a televisão tem que ir pro ar. Né? Porque a gente tinha que manter o funcionamento básico ali, pelo menos, da TV funcionando. A serviço aí do Senado e a serviço da democracia. Veja, aquele tempo, a gente tinha preocupação, inclusive, do Senado ter dificuldade de funcionar, da comunicação do Senado ter dificuldade de passar para a sociedade o que acontecia dentro do Senado, e assim a gente acabar tendo uma crise de democracia. Isso hoje, depois de já ter funcionado, isso ficou uma coisa mais tranquila, porque a gente viu que deu para funcionar. Mas ali era uma preocupação grave. Né? Então, a primeira reação era de apreensão, de estabelecer o máximo de segurança possível para as pessoas. Algum trabalho presencial foi inevitável, mas a gente reduziu drasticamente assim, a necessidade de comparecer fisicamente à TV, mas para funcionar precisou ter alguns trabalhos presenciais, e estabelecemos a produção mínima, que é a transmissão das atividades legislativas, um jornalismo diário ao vivo e uma cobertura que vinha, além desse jornalismo que era diário, vinha também uma cobertura com flashes, com matérias avulsas e com links avulsos ligados à atividade legislativa. No primeiro momento, enquanto a gente não sabia o que acontecia, a gente resolveu tirar todo mundo do trabalho, né? O ato do Senado determinou o teletrabalho. E então a gente ficou sem jornal, acho que um dia ou dois, mas naquela semana mesmo aconteceram várias coisas no Senado, então a gente definiu uma equipe mínima para estar presente lá para continuar o jornalismo. Seria uma equipe de plantão, né? Um produtor, um repórter, um editor, e um dos três tinha que ser o apresentador. Mas a gente conseguiu manter esse esquema por, acho que, menos de uma semana. Aí veio a pandemia mais forte mesmo, né? Então a gente decidiu, foi aí que a gente resolveu ficar sem jornal por um dia ou dois. Só que a gente não podia ficar isento, né? De levar a informação para as pessoas, né? A gente não tem uma audiência muito grande como uma TV aberta, mas a gente tem uma audiência qualificada, né? Importante. E a gente tem muito carinho com o nosso público. Então a gente começou a improvisar, né? Os editores de imagem não podiam ir, então a gente pegou uns editores de texto que sabiam editar os VTs. Começou a resolver matéria por celular, por WhatsApp, por vídeo. A gente começou a fazer um esquema bem caseiro, até que conseguiram que os editores de imagem tivessem acesso remoto, e a gente botou um plantão também. Que mais? Apresentador. Então o jornal saiu do estúdio e foi para um jardim da TV, uma equipe mínima na TV, né, que pudesse colocar isso no ar. Aos poucos a gente foi ganhando confiança para conseguir gravar passagens de celular. A gente começou a aceitar o padrão, né, de repente a imagem não tá muito boa, mas era uma imagem que importava, então a gente usou. Uma entrevista de celular gravada na vertical, que não seria o padrão ideal para a TV, começou a ser usado, e as pessoas começaram a encarar com naturalidade. Acho que todo mundo teve que ter muitas adaptações, né, por conta dessa pandemia e desse teletrabalho. Jornalistas da TV Senado e de outros veículos passaram a trabalhar em casa e se adaptar a uma nova realidade. O jornalismo público desempenhado pela emissora precisou buscar por soluções para manter o compromisso com as notícias. A gente teve que se reinventar com produção. Uma pessoa fazer um produto, na época presencial, tinha um lado bom, mas também tinha dificuldade. Hoje eu tenho a facilidade de entrevistar uma pessoa que está em Portugal. Quando não existia esse novo mundo, a gente tinha que ligar para uma fonte. Então, quando era um entrevistado que vinha para uma comissão, eu pegava
da CCJ. Se tinha uma pessoa de fora, ou da Comissão de Ações Sociais, eu entrava em contato com essa pessoa, perguntava se ela poderia chegar mais cedo, para entrar ao vivo no jornal, era uma dificuldade, tinha que mandar buscar. Agora não, agora a pessoa grava, eu estou com uma reportagem, eu preciso de um urologista, infectologista. Eu mando para a assessoria, ele grava um vídeo, e aí esse vídeo chega e vai lá. Eu estava num momento de transição profissional dentro da TV Senado, né? Eu já tinha sido acordado que eu voltaria para o jornalismo factual para assumir a chefia de reportagem. E isso um mês antes da pandemia chegar ao Brasil e parar tudo, né? E Brasília foi uma das primeiras cidades do país a decretar lockdown. Então, eu estava na transição profissional, né, saindo de um programa que eu tinha mais autonomia e uma equipe pequena e era mais tranquilo, para voltar para o factual. E nesse momento, eu vi, naquelas primeiras semanas, eu ainda estava indo presencialmente e até fiz o jornal, a gente tirou o jornal do estúdio, a gente foi para a área externa, né, ali meio que em frente ao anexo 2 do Senado Federal, exatamente para que a gente pudesse ainda veicular as notícias, mas, ao mesmo tempo, dar a segurança necessária para quem estivesse trabalhando presencialmente. Bom, algumas coisas interessantes assim que eu tenho que falar elogiosamente, tanto em relação à TV como ao Senado em si. Quando o lockdown foi decretado, o Senado fechou e, logo em seguida, poucos dias depois, eles criaram um sistema para deliberação remota, né? Foi o primeiro parlamento do mundo a fazer isso. Isso é muito interessante, o que fez com que o trabalho não parasse, praticamente, né? O trabalho legislativo. Isso eu estou falando das sessões plenárias, né? Não estou falando de comissão. Então, os senadores continuaram trabalhando e a cobertura jornalística tinha que continuar. Então, o que foi feito? Qual foi a adaptação que foi feita? Foi tirar dos espaços fechados as equipes. Quem tivesse comorbidade ou mais de 60 anos já não iria mais, e reduzir o número de pessoas que tivessem que ir presencialmente, né? Então, eu fui inicialmente uma dessas pessoas, e nesse momento ainda não tinha assumido a chefia de reportagem. Estava, na verdade, indo fazer a edição e fechar e apresentar o jornal, como a gente diz informalmente. Eu estava apresentando o jornal à noite, né, que a gente tinha 3 jornais, né, na TV Senado nós tínhamos jornal pela manhã, à tarde e à noite, e eu apresentava o da noite. E com isso a gente teve que remodelar tudo, tivemos uma reunião lá com o Érico mesmo, que foi entrevistado também no seu trabalho, com o OCN, todo mundo, e nessa reunião nós decidimos ficar com um jornal só, que achamos que o período da tarde seria o melhor, porque podia anunciar as coisas do plenário e podia também noticiar coisas das comissões, que geralmente acontecem pela manhã. E aí nós reduzimos para um jornal só. A princípio, aí paramos de usar o estúdio para não ficar num ambiente fechado, várias pessoas lá, o apresentador ficaria sem máscara, né? Então, inicialmente ficamos do lado de fora, ao ar livre, lá perto do estacionamento, na saída do Senado ali, de onde a gente sai, quando a gente vai embora da televisão, vai para casa e tal. Aí alguns passou a fazer um rodízio, né, dos apresentadores. Eu fiquei fora desse rodízio inicial, porque eu tenho asma. Então, a gente achou melhor eu ficar trabalhando de casa, eu fiquei fazendo VTs. Então, mudou muito, a gente teve que adaptar tudo isso. E uma equipe muito reduzida, lá para fora, o cameraman, um auxiliar de iluminação e o apresentador, só 3 pessoas, e faziam lá de fora, e tinha o pessoal que trabalha no switcher lá dentro, na parte técnica, né, de cortar as câmeras, mas a gente reduziu tudo ao máximo, e todo mundo trabalhando de casa, os repórteres trabalhando de casa, não tinha outra saída. A minha transição pessoal foi tranquila. Eu confesso que a função que eu assumi é uma função que dá para fazer remotamente, tranquilamente. Lógico, eu acordo 6 da manhã já pensando nas notícias da TV Senado, e eu vou dormir pensando nisso, né? Eu não quer dizer que eu esteja sentado esse dia inteiro, das 6 da manhã às 9 da noite, só trabalhando, mas assim, eu consigo ter autonomia para administrar meu tempo e não deixar o trabalho de lado, não prejudicar a qualidade do trabalho. Agora, teve o lado bom. Isso a gente vê que não foi só com a gente, não foi só na TV Senado.
todo o jornalismo foi isso. E não só da TV também, mesmo jornalismo particular de TV, mas também rádio, jornal impresso, todo mundo teve que se adaptar ao mundo, não teve outra escolha, não teve outro caminho. E a gente teve o lado bom da gente aprender, né? Todo mundo aprendeu muita coisa. Então, coisas que antes a gente achava difícil, um entrevistado, uma pessoa, um especialista, um chefe de alguma associação importante, um cientista, a gente quer entrevistar ele para um Cidadania, que é um dos programas da grade da TV Senado. Esse cara é legal, ele teve uma pesquisa, ele descobriu, mas ele está lá em São Paulo, antigamente tinha isso. Agora não, a partir de agora, daqui para frente, não, mas vamos lá, tem várias tecnologias para a gente fazer uma entrevista com ele, mesmo à distância. Não quer dizer que isso vai ser o padrão, mas isso agora é mais uma alternativa. Então, facilitou. Sempre assim, as coisas, na dificuldade, nas crises, a gente consegue avançar, a gente consegue desenvolver. Nas guerras, o pessoal inventa muitas coisas, até para a medicina também. Os grandes avanços da medicina, muitos vieram em plena guerra, porque é justamente na crise que a gente consegue se reinventar e avançar tanto. E isso funcionou agora também com as tecnologias, que, graças a Deus, estão acessíveis para a grande maioria hoje das pessoas, né? Não por questões econômicas, mais pobres, mas para a grande maioria. Então, e a gente aprendeu, todo mundo aprendeu, não só na área de TV, mas o cidadão comum aprendeu a usar a câmera, fazer reunião de trabalho, essas coisas todas. Então, facilitou muito. Abriu portas para a gente. A gente pode dizer que da crise a gente conseguiu criar oportunidades e desenvolver isso para a TV, para o jornalismo de TV. Os senadores hoje, eles estão muito cansados desse trabalho remoto também, porque muitos estão voltando, né? Como a gente continua em casa, o que acontece? Às vezes ele fala, não, eu não vou gravar, manda alguém aqui. Então, a gente está tendo esse pequeno problema. Mas, na maioria dos casos, fontes externas, personagens, as pessoas colaboram muito. E o que fez acontecer? Eu virei cinegrafista, né? O produtor virou cinegrafista, editor, porque faz tudo de casa. Se eu preciso de uma imagem, eu já cansei de marcar consulta para ir no consultório sem ter problema nenhum, para pedir para o médico deixar eu filmar ele examinando, sabe? Doutor, eu posso examinar? Aí chegava, pegava lá as pessoas na recepção, comecei para shopping gravar, aí vou para a rua fazer imagens de trânsito, faço povo fala. Então, assim, acabou que a gente virou um pouco de tudo, né? Olha, no começo foi uma adaptação difícil mesmo, porque especificamente sobre a TV Senado, que é uma TV que mostra todo o trabalho que a casa está fazendo, os debates, né, discussão dos projetos, o que está sendo aprovado, o que vai virar lei. Como a gente mostra aquele universo, uma coisa que a gente temia muito era, se os trabalhos dos senadores pararem, nem que seja por um tempo, né, até a gente achar a solução, a TV também acabaria ficando parada, né? Ou então a gente ia ter que recorrer à criatividade, pensar em novos produtos para colocar no ar, né, em pouquíssimo tempo. Mas eu lembro que assim que o Senado conseguiu retomar os trabalhos, que foi muito rápido, porque a área de tecnologia da informação, o Prodasem, trabalhou muito para que o Senado fosse o pioneiro, o primeiro parlamento no mundo a ter essas transmissões por essas plataformas, né, conseguir fazer reuniões à distância e até votações de forma segura, né? Então, quando os trabalhos retomaram, que foi super rápido, a gente também teve que se adaptar muito rápido. E eu lembro que a gente teve dificuldade no começo com as ferramentas, né, que a própria TV Senado usa para poder captar em casa essas reuniões, né? Saber usar as plataformas também, né? Eu acho que especificamente para o jornalista é muito difícil você fazer uma cobertura à distância, né? Eu digo assim, é uma profissão que você precisa estar presente, né? No que tá, olhando o que está acontecendo, sendo testemunha ali do que está acontecendo. Quando a gente vai fazer entrevista com alguém,
e a gente está cara a cara, né, com um senador, com um especialista ou com um personagem, é muito mais fácil, né, porque surgem perguntas no meio da conversa, né, é sempre assim. Então a gente perdeu isso. Eu acho que foi uma perda muito grande no processo, porque acaba que na maioria das vezes a gente pede para esses entrevistados mandarem vídeos para a gente faz as perguntas, manda as perguntas para eles e eles mandam vídeos. Aí quando a gente vai ver o vídeo, podia ter feito tal pergunta nessa hora, né? Aí a gente pede de novo para eles gravarem mais uma vez, respondendo essa outra pergunta. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente perdeu muito. Quando a gente tenta fazer uma entrevista por uma plataforma como essa que a gente está agora, acaba acontecendo muitos imprevistos, assim, de áudio, de imagem, de conexão cair. Então, tudo isso demora mais, né, o produto ficar pronto. Então, eu acho que isso foi o maior desafio. Passei por várias dificuldades. Em princípio, assim, eu sou da tese, jornalista, quem está na rua. Eu, quando às vezes a comissão está sendo transmitida ao vivo ali, eu poderia cobrir da redação, eu gosto de estar lá, eu gosto de estar no lugar, sabe? Eu acho que faz toda a diferença quando você está no local, porque você consegue perceber coisas que uma tela de TV não mostra. Uma conversa de um senador com outro ali, às vezes até uma movimentação de assessor, você consegue perceber que aquele projeto que vai entrar em pauta está confuso, entendeu? Então, assim, eu gosto de estar no local. Então, para mim foi muito difícil, mas eu acho que, em termos de... O mais desafiador também foi a questão da tecnologia mesmo, né? Eu não sou uma pessoa tecnológica. Então, tive assim, desafios até hoje para entrar remoto, acho tudo muito complicado e tal. Mas eu fui me adaptando. Então, assim, eu acho que era o mínimo que a gente podia fazer, já que estávamos sendo pagos para ficar em casa, era ir, né, o que a gente precisava. Então, eu comprei um ring light, um tripé, porque no início você vai botando o celular para fazer a imagem em cima de um livro e tal, e aí eu comecei a investir porque eu achava que tinha que ser alguma coisa um pouco mais profissional, um pouquinho mais de qualidade, na verdade. E aí eu fui fazendo testes, né? A gente no início eu gravava off na despensa, depois eu passei, uma época que eu gravei até dentro do carro, depois eu passei a gravar no meu armário, entendeu? Assim, que eu tenho um pequeno closet, aí eu gravava ali. E a gente vai fazendo assim, vai criando esses novos lugares de trabalho, né? Que, por exemplo, onde eu estou é o meu local de trabalho agora. E, ao mesmo tempo, é uma parte da casa, né? Então, de estabelecer esses limites, né? Essas dimensões, até onde é meu trabalho, até onde é a casa, isso é desafiador também, porque tinham 3 crianças dentro de casa, né? E o meu marido. Então, foi meio desafiador, mas eu acho que, para mim, foi outra, além dessa questão tecnológica e dessa questão de não estar perto, não estar lá, é muito complicado você... Eu acho que, assim, muita gente fala que o trabalho remoto veio para ficar. Eu espero que não, porque eu sinto, assim, muita diferença de você cobrir uma coisa de casa do que você está lá. Eu sinto que faz diferença. Então, assim, eu acho que muita coisa pode ser aperfeiçoada dentro do próprio trabalho remoto. Muita coisa dá para se fazer, sim, né? Mas eu sinto que faz falta o tete-a-tete com o senador, a conversa. Uma coisa que a gente passou a fazer, você recebe esse anúncio, você liga para o senador e fala assim, grava para mim a sua opinião sobre tal projeto, eu tenho essas perguntas. E o senador te responde num vídeo de 2 minutos, mas o que ele quer responder. Então, você não tem tempo de contra-argumentar, não, senador, mas e isso? Ou então, a outra pessoa, uma outra pessoa, um representante da sociedade civil, ou qualquer outra pessoa que você vai entrevistar, falta o contato. Eu acho que isso não conseguia, assim, melhorar muito, sabe? Eu acho que a gente ainda está longe. Eu sempre trabalhei muito mais atrás das câmeras do que na frente das câmeras. Eu sou muito ruim no vivo, entendeu? Assim, aquela coisa live, eu não sou uma pessoa, eu sinto um certo desconforto e não gosto muito de ver a minha cara. Mas isso não tem a menor importância. Eu acho que o que foi, a gente teve que aprender mais ou menos com o curso das coisas.
Primeiro, tem uma questão da internet. A internet aqui em casa era muito fraca. O jornal começou, os noticiários começaram a entrar muito ao vivo, a gente falando da casa, da nossa casa, o que evidentemente não é estúdio, aí cai a qualidade da imagem, cai a qualidade do áudio, mas principalmente a informação. Aí é uma coisa que não depende só da internet. Como a gente ficou limitado, inclusive até por uma questão de profissional, uma questão de determinação do próprio Senado, a gente não pôde durante muito tempo sair, fazer oficialmente as coisas, a gente tinha que dar umas escapadas, entendeu? A informação vinha através de outros veículos. Então, eu ficava em casa aqui ligado sempre nos noticiários, pesquisava as revistas assim, de medicina, que eu já, no meu passado distante, eu sabia que eram boas. Era o jornal da Associação Americana de Medicina, era o Lancet, era a Nature, essas revistas, mas o que aconteceu é que o conhecimento ficou nivelado muito por baixo. Os médicos não poderiam dizer nem que... Também tiveram que aprender. Olha, demorou muito tempo para que se conseguisse estabelecer 2 procedimentos, por exemplo, usar os corticoides, que são anti-inflamatórios, naquela fase em que o pulmão fica congestionado, e os anticoagulantes, a heparina. Então, são medicamentos que existem há mais de 50 anos. Isso aí só o pessoal nas unidades de terapia intensiva que foram aprendendo a manobrar isso aí, nas diversas formas que o coronavírus tinha de se manifestar no corpo humano. Uma coisa é dizer, se questionava muito, é uma doença do sangue, porque tem muita formação de muitos trombos, etc, etc. É uma doença pulmonar, por causa do efeito principal àquela altura. Depois a gente foi vendo que não era bem assim. Então, até hoje, todo mundo está aprendendo, principalmente os médicos, e eu acho que os jornalistas também. Uma coisa que a gente devia aprender é não ter tanta pressa em querer, os jornalistas principalmente, em querer chegar, querer dar a notícia primeiro, querer entender determinadas conclusões, escutar, evidentemente, a ciência, mas mesmo dentro da ciência tem muita gente querendo as primeiras páginas. Eu acho que a gente tem que procurar as fontes corretas. Nem sempre essas fontes que eu acho mais corretas são aquelas que estão lá na frente dos órgãos principais. Tanto que a gente tem procurado ouvir muitas pesquisas feitas aqui na UNB, de pessoas que não são nunca tiveram qualquer acesso com mídia. E o que eu achei interessante ter uma história assim da pandemia, que foi uma curiosidade. Eu estava fazendo uma reportagem eu não me lembro sobre o que era, se era sobre empregados domésticos, e aí, por pessoas que perderam emprego na pandemia. Aí eu pedi para uma moça que fazia diária na minha casa gravar, né? Eu falei, olha, eu queria que você gravasse um vídeo com o celular, na realidade, no celular deitado, eu não falei na horizontal, para ela entender, né? Aí ela pegou, deitou na cama, tadinha, e ficou com o celular assim. Foi ótimo, porque assim, a gente ria muito. Aí quando eu mandei pro meu chefe, ele falou, Michele, tadinha, ela deitou na cama para gravar. Então, assim, são coisas que às vezes a gente passa informação pro outro, mas eu tenho que saber como eu vou passar essa informação numa linguagem super simples para saber como ela vai me responder, né? Então, isso foi muito bacana. Eu ri muito e eu me recordei. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? São histórias que a gente guarda. Isso, né? Apesar de ser uma situação desagradável para todo mundo, nós conseguimos implementar algumas soluções muito interessantes, como o uso de celulares, né? Para gravar sonoras, para gravar passagem, para gravar imagem. Com isso, passar mais rápido, né? Chegar às mãos do editor o material de uma maneira mais rápida. Com essas entrevistas gravadas pelo Zoom, a gente conseguiu ampliar o nosso alcance de entrevistados, que antes a gente só podia entrevistar pessoas que estavam em Brasília e num horário determinado que tivéssemos equipe. Agora a gente pode gravar virtualmente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, desde que tenha uma equipe lá na TV Senado para receber esse material, ou então eu pego e entrevisto do meu computador mesmo com o Zoom. Esses dias eu fiz a gente gostava de usar muito Povo Fala nas matérias, né? E tinha uma matéria bem bacana que seria, o Povo Fala seria fundamental, só que a gente não podia sair à rua para fazer esse tipo de gravação. Então eu tive a ideia, eu conversei com a repórter, tive a ideia de a gente fazer uma reunião pelo Zoom com várias pessoas, estudantes universitários que a gente conhecia, e o horário em que todos podiam era 8h30 da noite. Então deu certo, né? Gravamos 8h30 da noite, reagendamos nosso horário.
E eu acho que é isso, assim, tem muitas soluções interessantes que eu espero que permaneçam depois da pandemia. A emissora também desempenha um importante papel na formação de novos jornalistas, disponibilizando estágio tanto na produção de programas e de pautas para o factual, quanto no fechamento de matérias. E em meio à pandemia, os jornalistas experientes se dedicavam, além das demais atribuições, em ensinar e auxiliar à distância os estagiários. Eu gosto de falar que eu sou mãe dos estagiários da TV há muito tempo, né? Acho que 2012, 2013 que eu comecei a ser supervisora de estágio lá. E a gente tem uma relação muito boa, é uma troca muito bacana, porque ao mesmo tempo que a gente tem um pouquinho mais de experiência em algumas situações e a gente tenta passar essa experiência para os estagiários, os estagiários trazem muitas novidades, acesso a informações. Eu brinco porque eu conheci o WhatsApp por conta de uma estagiária que teve lá na TV, né? O WhatsApp nem era famoso ainda e ela já usava e fez a gente instalar e começou a usar, e aí que começou a ficar famoso. E eu acho muito bacana esse contato que os estagiários trazem, as tecnologias novas, trazem as tendências novas, o que está sendo ensinado. Eu gosto muito de ter esse contato. E realmente não ter esse contato presencial dificulta, porque às vezes é um olhar que você vê que a pessoa está mais cabisbaixa, um jeitinho de falar, o jeito que deu bom dia, a pessoa não respondeu tão animada, e você pode chegar, chama no cantinho, conversa, e agora você tem que praticamente agendar, né, uma reunião. Você não pode, do nada, a pessoa sentada, você chegar lá, oi, tudo bem? Você tem que, não, posso te ligar? Vamos fazer uma chamada de vídeo? Ficou muito mais complexo, né? Mais burocrático, assim, eu diria. Mas eu acho que é tudo aprendizado, né? A seleção de estagiário também foi à distância, a gente nunca tinha feito. A adaptação de novos estagiários, recebemos estagiários entre dezembro e março, chegaram 5 estagiárias, e a gente nunca tinha recebido à distância, né? Então a primeira estagiária, coitada, sofreu, porque eu não lembrava o que tinha que pedir, o que não tinha que pedir. Ela foi fazendo as demandas, eu fui anotando. A 5ª estagiária já recebeu tudo com mais rapidez, né? Então, eu acho que é isso, assim, dificulta essa ausência do olho no olho, mas a gente tá aprendendo a lidar de uma maneira que eu acho que está saindo a contento. Eu espero que os estagiários encerrem o contrato com uma experiência muito bacana e que levem boas recordações dessa época. Infelizmente, a TV Senado sofreu uma perda importante em decorrência de complicações do coronavírus. Em 13 de agosto de 2020, o repórter cinematográfico Carlos Alberto Pereira morreu aos 63 anos. Foi a primeira morte por Covid-19 de um colaborador do Senado. O Carlão era um símbolo da TV Senado, ele é ainda, tanto que batizamos o estúdio que é próximo ao plenário com o nome dele. Acho que isso ainda vai ser oficializado, mas está encaminhado, né? O estúdio que a gente chama de cafezinho, sabe? Porque ele está ali há 30 anos registrando essas imagens e possibilitando que a TV Senado exista. É o aniversário esse ano de 25 anos da TV Senado, e ele tinha 30 anos de casa porque ele começou antes numa central de vídeos, né, que ainda não era a TV Senado, mas que fazia registros aí das atividades do parlamento. Então tem toda essa dimensão da proximidade e da amizade, né, entre os colegas, que foi um grande impacto. Nós sabemos que a contaminação dele não se deu no Senado, porque isso nos traria muita responsabilidade e tristeza mesmo de não ter conseguido, né, evitar. Desde o primeiro dia do ato baixado pela Diretoria-Geral do Senado, de trabalho remoto, todos aqueles com idade avançada e comorbidades, né, e era o caso dele, acho que ele tinha pressão alta e algumas outras questões de saúde e também de idade avançada, ele foi colocado em teletrabalho e ficou em casa, né? Então ele não foi mais ao Senado desde aquele dia. Ele era muito querido, assim, ele era uma pessoa muito generosa, né, no trato. Então é difícil alguém que tivesse assim, que não tivesse um carinho por ele, porque ele era bem generoso, muito atencioso com todo mundo. De acordo com o portal do Senado Federal, por meio da métrica disponibilizada pela página Senado Notícias,
desde que o assunto coronavírus surgiu no início de 2020, até um ano após a OMS decretar a pandemia, ou seja, 11 de março de 2021, foram produzidos 410 VTs com a retranca pandemia, 391 com a retranca coronavírus e 495 com a retranca Covid-19, do total de 1.489 VTs dentro do mesmo período. Mas será que esse número representa os esforços dos jornalistas, dos demais envolvidos e a responsabilidade que a emissora pública tem sobre o assunto? A nossa responsabilidade foi, primeiro, manter a segurança da saúde e ver como a coisa ia ficar. E, na sequência disso, a gente viu-se num desafio, né? O desafio de cobrir tudo que acontecia sobre o tema. E o Senado Federal foi protagonista em diversas decisões do governo na relação com o Executivo e tomando medidas próprias em relação ao Executivo do combate à pandemia. Então, a gente estava no centro da pauta e com a obrigação de fazer isso. Então, a nossa responsabilidade foi encampada por todos. Todo mundo viu que a gente estava precisando ocupar o lugar que nos era reservado, porque nós somos a cobertura oficial do Senado, precisávamos dar transparência para a sociedade e comunicar para a sociedade tudo que passava aqui dentro sobre o tema. Depois de passar desse primeiro impacto, que a gente controlou razoavelmente o nosso modo de produzir, né? O nosso sistema de trabalho, o nosso fluxo, o medo e a apreensão virou um desafio à criatividade. Então, o volume de produção específica do coronavírus, mas em todos os outros programas, foi até uma coisa que nós escolhemos, que eu acho que vai ficar para sempre. Não só nós, como os demais canais de comunicação foram aprendendo que a contribuição remota, como assimilá-la, né, como linguagem dentro do jornalismo, era utilizado muito pouco, né? Isso se você olhasse os demais veículos. E a gente também já usou uma outra vez uma comunicação por teleconferência. E agora ela foi assimilada. Isso abriu novas fronteiras. A TV Senado não tem recursos, por exemplo, para trazer o Brasil para a tela dela, a não ser por meio dos senadores e uma outra matéria com colaboração das demais TVs legislativas Brasil afora. Mas a gente sempre sentiu falta disso, de ter a cara do Brasil, do brasileiro, lá na cidade dele, participando da TV Senado. E a pandemia nos ensinou que isso não estava tão distante assim, né? Então, aquela história de que crise é oportunidade é verdade mesmo. E isso foi uma grande contribuição para a linguagem do jornalismo, para a técnica, né, da engenharia de televisão e a gente conseguir cumprir a nossa responsabilidade. Com os assuntos relacionados à pandemia em alta nas pautas do Senado Notícias, principalmente no primeiro ano, as solicitações de sonoras aos senadores foram importantes para ouvir o que eles tinham a dizer. E com o passar do tempo, de que forma os senadores continuaram contribuindo? Bom, primeiro que o Senado começou a discutir as pautas relacionadas à Covid, primeiro, né? Lá no início, por alguns meses, as pautas eram só essas, relacionadas à doença. E até completar um ano, continuaram sendo a maioria. É claro que tem uma ou outra que não é relacionado à Covid, mas que de certa forma também está, né? Qualquer matéria sobre economia, qualquer proposta sobre economia acaba tendo a ver com a pandemia, né? Por causa do estado de calamidade pública, né? A crise sanitária é a crise econômica também do Brasil, né? Então, acho que nesse sentido, os senadores, eles contribuíram muito nesse um ano que a gente teve aí de trabalho sobre essa doença, quando eles resolveram pautar praticamente só projetos sobre a Covid. No fim do ano,
passado para cá, eu tenho sentido muita dificuldade em gravar com os senadores, que eles mandem esse material. Os senadores, às vezes, muito solícitos, passaram a não mandar mais. E eu passei a usar um outro recurso, que são as postagens deles no Twitter, nas redes sociais, ou também os opções de plenário. Hoje mesmo, estou fechando uma matéria sobre a MP que pode privatizar a Eletrobras, e nenhum senador me mandou essa nota, apesar da gente ter pedido desde segunda-feira, já quinta. Eu fui atrás dos opções deles em plenário, e aí eu consegui. Mas eu não tinha ninguém defendendo a MP. A sorte é que tem um produtor nosso lá na TV, lá no Senado. Aí eu falei, cata um senador aí, falei, pega o senador time, e ele gravou, mesmo a contragosto, mas ele gravou, porque eu precisava balancear a matéria, né? Então, assim, eu não tenho sentido tanta disponibilidade como eles tinham antes no início da pandemia, não. Acho que do fim do ano, meio, final para agosto, setembro de 2020 para cá, eu tenho sentido essa falta de... Talvez, sei lá, acho que talvez seja por isso. Né? Eu não sinto que eles estejam tão dispostos como eles estavam no início, e talvez o motivo seja essa grande de todos os lados, às vezes, no mesmo veículo. Porque eu, por exemplo, também estou apresentando o argumento agora. Então, eu tento até associar. Eu estou fazendo uma matéria no jornalismo, eu tento já chamar o mesmo senador para fazer o argumento, para não ser, assim, vários pedidos, né? Mas eles contribuem no que eles podem, eles tentam, mas às vezes eu senti que houve uma coisa, sabe? De acordo com métricas da TV Senado, desde fevereiro de 2020, quando as atividades legislativas iniciaram e as pautas relacionadas com o coronavírus começaram a surgir, até 11 de março de 2021, quando a pandemia completou um ano, os senadores com mais participações em matérias transmitidas pelo Senado Notícias, seja com posicionamento sobre projetos de lei para o enfrentamento ao coronavírus ou outros assuntos do Senado, foram Davi Alcolumbre, Paulo Paim, Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Nelsinho Tradi, Rogério Carvalho, Isalci Lucas e Esperidião Amin empatados, Rodrigo Pacheco, Fernando Bezerra e Simone Tebet empatados, Zenaide Maia, Fabiano Contarato e Confúcio Moura empatados. Mas como os senadores avaliam o jornalismo público legislativo desempenhado pela TV Senado na pandemia de coronavírus? Qual é a importância do jornalismo da TV Senado nesse tempo para o Senado e para a sociedade? O jornalismo público é um instrumento da cidadania, é um ato cívico de soberania popular. Ele, podem crer, é fundamental para que a sociedade saiba o que os senadores, o que o Senado está fazendo. Ações legislativas, projetos de leis, audiências públicas, comissões, debate, sessões plenárias, debates temáticos, eu diria de forma democrática, independente, equilibrada e, sobretudo, profissional, tratando a notícia e a informação como eles são, sem nenhuma maquiagem. A CPI da Covid é um exemplo. Os fatos estão sendo mostrados na íntegra e na totalidade, com as suas diversas versões. Ela mostra a tragédia da pandemia e as suas implicações na política, no social, na saúde, na economia, na cultura, na ciência, no meio ambiente, no emprego, na renda e quase 500 mil pessoas que morreram. Mostra que a pandemia atinge os mais vulneráveis da sociedade. A liberdade de expressão é fundamental para o Estado democrático de direito. A TV Senado é um exemplo para o Brasil e para o mundo. É exemplo também a ser seguido por todos os meios de comunicação. Fica aqui os meus sinceros cumprimentos à TV Senado, diretores, jornalistas, produtores, cinegrafistas, técnica, motoristas, pessoal do cafezinho e também da limpeza. Todos são importantes. Sem vocês, o Brasil não saberia o que acontece aqui no Congresso, principalmente agora, nesse momento.
O jornalismo público legislativo praticado pela TV Senado durante essa pandemia foi fundamental para estabelecer essa ligação permanente entre o funcionamento do Senado Federal, que aconteceu apesar da pandemia, e a população ávida por informações sobre o andamento de diversos projetos, propostas, ações que interferiram diretamente na vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras durante a pandemia. Aqui, mesmo que de forma remota, foram votados projetos importantes, como o auxílio emergencial, como as decisões que permitiram que nós avançássemos com medidas sanitárias para enfrentar a pandemia da Covid-19, ações que protegeram os trabalhadores, os empresários. Isso foi fundamental e levou a população a possibilidade de acompanhar no dia a dia tudo o que estava acontecendo aqui e que dizia respeito à vida de cada brasileiro e de cada brasileira. Foi importante também o jornalismo da TV Senado para que nós pudéssemos levar às pessoas e receber delas o retorno de tudo aquilo que realizamos e do que era a expectativa das pessoas ao longo desse período. Foi um importante meio de comunicação entre os parlamentares e a sociedade, entre o Senado Federal e o Brasil. A TV Senado tem cumprido um papel de extrema importância da interlocução do trabalho legislativo no Senado da República para com a sociedade. Nessa época de isolamento físico, isolamento social, nós perdemos muito o contato com as pessoas, com a sociedade como um todo. E em função disso, a TV Senado supriu essa lacuna, essa deficiência, dando a nós, parlamentares, oportunidade de nos manifestar por aqui e levar a prestação de contas no nosso trabalho. Gostaria de parabenizar a TV Senado, um veículo de comunicação de grande importância para a difusão de tudo que é debatido e decidido aqui no Senado Federal. Aqui no Senado Federal que nós tomamos decisões que vão impactar direto ou indiretamente a todos os brasileiros e brasileiras. Nesse sentido, a TV Senado está de parabéns na forma como ela vem conduzindo e fortalecendo a democracia, valorizando todos os profissionais da imprensa. Primeiro, eu quero parabenizar a TV Senado, parabenizar os jornalistas da TV Senado por prestar um serviço extraordinário, não só para dentro da casa, mas mais importante para fora, uma abertura imensa, uma transparência de todos os acontecimentos que transcorreram durante esse período de pandemia, principalmente a Covid-19. Desde o início da nossa comissão da Covid-19, criada pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, que eu iniciei na presidência no dia 20 de abril, a TV Senado fez uma cobertura semanal, audiência por audiência, ouvindo e permitindo que a população absorvesse o conhecimento dos especialistas, dos problemas econômicos vivenciados pelo país, quando o ministro Paulo Guedes várias vezes compareceu. E os vários ministros da saúde também compareceram para dar explicações, orientações e justificativa da situação. Não é? E acompanhamos tudo. Tudo iniciou pela TV Senado. Mesmo as outras emissoras entram no Senado e participam e puxam muitas imagens importantíssimas captadas pelos jornalistas da TV Senado, pelos textos escritos pelos jornalistas da TV Senado. A TV Senado retrata, através do seu jornalismo, em tempo praticamente real, o que acontece dentro não só do plenário, como também das comissões e do ambiente político que tem aqui no Senado da República. De tal sorte que eu gostaria de parabenizar a TV Senado pelo grande trabalho que vem demonstrado ter e de grande serviço de utilidade pública para a sociedade. O jornalismo que a TV Senado faz
é como um rio que busca o oceano. As águas sempre seguem em frente, buscando a verdade no seu percurso. Isso é jornalismo público. É a magia da comunicação. Parabéns, meus queridos amigos e amigas da TV Senado. Repito, sem liberdade de imprensa não há democracia. Prevalece a barbárie. Com a democracia tudo, sem ela é o nada. Qual é a maior função da TV Senado em meio à pandemia? Olha, eu acho que não dá para dizer uma só, né? Porque são várias. Vamos começar primeiro pelo trabalho de dar visibilidade ao Senado Federal, às votações e ao trabalho que o Senado está fazendo. Porque uma coisa é a comunicação oficial ali, que atinge poucas pessoas. Outra coisa é quando você tem um veículo de comunicação dando transparência à votação dos senadores em tempo real. A gente percebe que os nossos números de engajamento, de assinatura no YouTube, todos eles mais do que duplicaram, porque a população quer saber o que está sendo votado para ela, quer saber o que está acontecendo nesse período, e a TV Senado está dando essa publicidade. Toda a Secretaria de Comunicação está colaborando para dar essa publicidade, e não só diretamente, mas fornecendo para os outros veículos de comunicação que não podem estar no Senado, para diminuir a aglomeração. Então tem a TV Agência, onde a gente fornece tudo na íntegra para qualquer veículo de informação. O planejamento editorial e o planejamento de gestão, eles foram virados de ponta cabeça na pandemia, pela pandemia. Mas tê-los bem alinhados como norte nos permitiu ir substituindo a forma de trabalho e trocando os produtos e trazendo de volta à grade os produtos remodelados. Então foi muito aprendizado. É muito aprendizado você ter essa conversão, né, de pauta e conversão de sistema de trabalho simultâneos, né, para a gente trabalhar. Foi muito aprendizado e não sei mais o que dizer. Espero só acabar logo com isso e ficar só com os aprendizados e voltar a ter a liberdade de produzir presencialmente, porque tem coisas que não são substituíveis, né? O que nós percebemos é que nessas dificuldades todas, né, no meio dessas preocupações e ansiedades geradas pela pandemia, poder fazer alguma coisa faz toda a diferença. Sentir que o seu trabalho também está contribuindo para melhorar essa situação, para levar informações corretas, traz uma satisfação que contrabalança com esse momento. Então a gente percebe nesse momento como as pessoas são importantes. O jornalista trabalha com fatos, mas a gente aprendeu que não são só os fatos que importam, mas as pessoas importam. E nós trabalhamos para valorizar essas pessoas, os brasileiros e os cidadãos que dependem do trabalho do Senado. A gente trabalhou para levar isso, e isso faz diferença em qualquer